Acidente grave no Rodoanel em São Paulo. Caminhão cai de viaduto sobre carros e mata 2 pessoas. 3 bancos são assaltados em São Paulo. Criminosos armados com fuzis, coletes e capacetes explodem agência, fecham a avenida e trocam tiros com a polícia. A polícia prende 20 vereadores suspeitos de corrupção em Uberlândia, Minas Gerais. Homem que alugou o sítio para a rinha internacional de cachorros na Grande São Paulo tem a prisão preventiva decretada. Filma! Tira o cachorro! A Justiça Militar ouve soldados do Exército envolvidos no assassinato de um músico e de um catador de lixo em abril. Comandante da patrulha diz que soldados que fizeram mais de 60 disparos estavam assustados porque tinham trocado tiros com traficantes. Prédio histórico destruído por incêndio é reformado e o Museu da Língua Portuguesa vai reabrir daqui a 6 meses em São Paulo. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um caminhão caiu de um viaduto no Rodoanel Mário Covas, atingiu 3 carros e pegou fogo na rodovia Raposo Tavares, em Cotia, que fica na Grande São Paulo. O caminhoneiro e a motorista de um dos veículos envolvidos no acidente morreram no local. Outras 2 pessoas foram resgatadas com vida. Foi tudo em uma questão de segurança. A Justiça Federal prorrogou por 1 semana o prazo para a volta da fiscalização com radares móveis nas estradas federais. O prazo inicial venceu ontem, mas a Polícia Rodoviária Federal pediu mais tempo para viabilizar a volta dos equipamentos. A polícia reforçou o patrulhamento em Angra dos Reis, no estado do Rio, após confrontos entre facções que disputam o tráfico de drogas na região. No final de semana, 7 corpos foram encontrados na caçamba de um caminhão. Policiais militares... 3 milicianos que agiam na zona oeste do Rio de Janeiro foram presos hoje em uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público. Agentes da Delegacia de Combate ao Crime... A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que alugou a chácara em que 41 pessoas foram detidas durante uma rinha internacional de cães da raça Pitbull em Mairiporã, na Grande São Paulo. 4 estrangeiros foram proibidos de deixar o país e tiveram os passaportes recolhidos. Entre os presos também estão um policial militar, um médico e um veterinário. Todos são acusados de formação de quadrilha e maus tratos a animais. A gente vai estar instigado a querer matar um cachorro para comer. A nossa questão não é nem só o físico, mas o psicológico desses animais é extremamente abalado. Os outros 40 presos foram soltos mediante pagamento de fiança. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas informou que o veterinário André Luiz Sotero Vital não tem registro para atuar em São Paulo e que o profissional conivente com a crueldade e maus tratos deve responder por falta de ética. A polícia de São Paulo investiga o roubo de 3 agências bancárias na manhã de hoje na capital paulista. Em um dos endereços, os criminosos usaram um ônibus para bloquear a rua. Eles estavam armados com fuzis e trocaram tiros com a polícia militar. O dia em que o crime organizado sem chamar a atenção. A Justiça começou a ouvir hoje os 12 militares do Exército acusados de matar um músico e também um catador de materiais recicláveis em abril, no Rio de Janeiro. Os militares atingiram um carro com mais de 60 tiros. No depoimento de hoje, eles alegaram que uma das vítimas disparou primeiro. Saíram correndo desesperadas para pedir socorro. A Justiça de São Paulo mandou suspender hoje o pagamento do bônus de fim de ano dos funcionários da Assembleia Legislativa do Estado. Mas o benefício, que representa um gasto de mais de 10 milhões de reais, já tinha sido pago aos servidores. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu hoje que o preço do combustível está alto no Brasil e defendeu a quebra do monopólio da Petrobras nas refinarias. Bolsonaro negou que esteja planejando uma reforma ministerial. Como de costume, o presidente falou na saída. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje o auxílio de emergência para os pescadores afetados pelo óleo que atingiu a costa brasileira. O governo estima que 65 mil pescadores poderão receber o benefício em 2 parcelas de R$ 998.
Ligar para serviços de emergência para passar trote não é só brincadeira de mau gosto, é crime. E no Distrito Federal, além das penas previstas na lei, agora o engraçadinho pode também ser multado. Polícia Militar, boa tarde, sargento Hamilton, qual a sua emergência? No próprio atendimento a emergências. A Conferência da ONU sobre o Clima, realizada em Madrid, na Espanha, terminou sem alcançar os principais objetivos. Frustradas, as delegações de quase 200 países prometeram, então, apresentar metas mais ambiciosas no ano que vem. Durou mais do que o previsto e rendeu muito menos do que o esperado. Contribuição de cada país para limitar o aquecimento do planeta. Daqui a pouco, novo presidente da Argentina anuncia a criação de imposto sobre compras em moedas estrangeiras. E Abel Braga será o novo técnico do Vasco da Gama. Voltamos já já. Poliana. O novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou a criação de um imposto sobre compras feitas em moeda estrangeira. A medida, que ainda precisa ser apresentada ao Congresso argentino, poderá afetar o turismo no Brasil. Mais de um terço dos estrangeiros que visitam o Brasil vem da Argentina. Uma mulher morreu vítima do desabamento de um hangar no aeroporto de Araçatuba, no interior de São Paulo. Fabiane Paiva Buchala tinha 49 hospital com parada cardiorrespiratória e morreu. Parte de um prédio em construção desabou agora há pouco em Barueri, na Grande São Paulo. O desabamento aconteceu principalmente no setor interno do prédio. Ainda não foi divulgado o estado de saúde das vítimas. Foi enterrado no início da tarde, no Rio de Janeiro, o corpo do jornalista e documentarista Nelson Roineff. A causa da morte foram complicações causadas por um câncer. Nelson Roineff tinha 71 anos e atuou nas redes... Os aeroportos brasileiros e as rodoviárias vão receber mais passageiros a partir de hoje para as viagens de Natal e Ano Novo. A Infraero, que administra mais de 40 aeroportos, estima um movimento maior que no ano passado. Fim de ano, tempo de férias, de viajar para mim depende do preço mesmo. Em instantes, ator Maurício Matar é submetido a cateterismo depois de sofrer um infarto. Fechado desde o incêndio em 2015, Museu da Língua Portuguesa já tem data para reabertura. Voltamos já já. 5 anos depois de um incêndio devastador, foi entregue hoje em São Paulo o prédio do Museu da Língua Portuguesa. Mas o público vai ter que esperar pelo menos 6 meses para ter acesso às exposições que ainda não foram montadas. Um museu maior... No futebol, fim de temporada e muitas mudanças. O Inter anunciou que o argentino Eduardo Cudê é o novo treinador do time. Abel Braga vai comandar o Vasco da Gama e o Palmeiras também está de técnico novo. Vanderlei Luxemburgo chega para comandar o Palmeiras pela quinta vez. O que mais pode fazer o bom filho que a casa torna? O Flamengo fez hoje o último treino antes da estreia no Mundial de Clubes no Catar. Pois é, o Flamengo terá um grande apoio nas arquibancadas, porque mais de 10 mil flamenguistas são esperados no local do jogo. Por onde você olha em Doha, tem flamenguista. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Um dos assuntos de hoje foi um escândalo na Câmara de Vereadores de Uberlândia, em Minas Gerais. A todos vocês, gratidão. Fique agora com o Roda Roda Jequiti com Rebeca Bravanel. Uma boa noite a todos. Boa noite. Está difícil de pagar as contas em casa ou quer ter uma